pessoal, vamos ao nosso encontro do terceiro dia. Vou narrar um pouquinho para vocês o que aconteceu. Na pousada do Zé Dito, o pessoal queria começar a caminhar às 4 horas da manhã. Tinha bastante peregrinos andantes. E o pessoal estava impedido de fazer o café da manhã esse horário. Só podiam servir o café da manhã a partir das 6h30 da manhã, que era o horário que a padaria serviria o pão quentinho ali, né? Aí, conversando lá com a dona da pousada, eu me prontifiquei a fazer o café da manhã para esse pessoal que ia sair tão cedo, né? E então, o que ela fez? Ela foi lá na padaria, comprou os pães, deixou os pães lá, que o pessoal não se importou de comer o pão amanhecido. E eu levantei, fui lá, fiz o café, preparei, tirei as coisas da geladeira que ela deixou lá. Presunto, mussarela, né? Umas coisinhas lá. E passei um café. Precisa ver a gratidão desse pessoal. Inclusive, foi o momento em que eu reencontrei aqueles dois que estavam pedalando, quando eu perguntei pelo meu pessoal, se eles tinham visto lá para trás o meu pessoal. E eles falaram que sim, eles me reconheceram prontamente. Eu não havia reconhecido porque eles fazem esse pedal de capacete, né? E a gente não reconhece muito bem. E os peregrinos também, que eu já havia passado por eles, tal. E assim fiz. Fiz o café da manhã, servi, fiquei mais um pouquinho ali, passei lá na igreja, rezei mais um pouquinho. Descendo para a estiva, o meu pessoal encontrou um casal que tiveram o apoio deles acidentado. Foi um acidente muito feio e a pessoa precisava passar por uma cirurgia, então o apoio foi embora junto com o que estava acidentado. Aí ficou um casal sozinho, o Adilson e a Alessandra, na qual a gente acabou dando o apoio para eles também. Eu passei a ser a guardiã da bagagem deles, que o meu pessoal parou o carro e pediu para eu guardar a bagagem deles também. Aí guardei, e isso daí é mais um anjo que Deus colocou no nosso caminho também, porque são pessoas formidáveis, que eu adorei esse contato, e foi um prazer enorme conhecê-los. Também fiquei sabendo do propósito de cada um, todo mundo tem o seu propósito, tem o seu porquê de estar ali, né? E ela acabou me confidenciando o porquê que ela estava ali, e eu prestei muita atenção nisso. Aí, numa parada, num ponto de apoio, numa padaria, que a gente foi carimbar o passaporte, e eu fiquei esperando eles lá. Aí foi o momento em que eu a conheci mais de perto e conversei muito pouco com ela nesse momento, porque eu estava sozinha do carro, né? Não estava carregando ninguém, eu não carreguei ninguém no carro. O bacana disso é que eu tive, assim, aquele momento meu mesmo de oração, de rezar alto, de falar e de cantar e de fazer o que eu bem quis. Foi muito gostoso. Aí demos mais uma paradinha na próxima igreja, ali perto. Na subida ali, que tinha muito morango, muito morango. Aí a gente ficou sabendo que ali é a capital do morango, por isso de tanta plantação de morango. Mas eram assim plantações que a gente perdia. Coisa linda, linda, linda. Paramos numa plantação dessa, comemos morango direto da fonte. Eu tive o privilégio de colher o morango, de comer o morango, de comprar morango. E eles se fartaram de comer morango ali. Fartaram. E eu continuei na minha sequência cheia de morango dentro do carro. Não preciso nem falar que eu fui comendo morango, né? Foi muito bom, muito bom. Eu fiquei maravilhada. Eu já gostava de morango. Agora, então, fiquei mais maravilhada ainda. Bom dia, bom dia. Já comemos morango. Agora estamos descendo.
Vamos descendo, vamos descendo. Olha o visual de hoje. Tem comparação? O apoio chegando. Olha isso. Olha essas montanhas. Só faltou o queijo. Olha. Acima tem a Serra do Caçador. Subindo essa Serra do Caçador, nós já encontramos o Jansen. O Jansen foi uma pessoa que o Chorão conheceu na internet, marcou com ele ali, porque ele é daquela região, ele é de Consolação, e ele desceu até ali para pedalar um trecho e assim, foi o anfitrião para nós. Foi o anfitrião. Aí eu não tive muito esse contato pessoal com ele por estar dentro do carro. Mas depois disso ele fez um vídeo, narrou muita coisa do vídeo. Eu também apareço no vídeo dele, mas eu não consegui fazer um corte para colocar no meu vídeo. Mas muito bacana. Aí ele falou muito de uma igrejinha que tinha um pouco mais para cima e que nós precisávamos parar para ver aquela igrejinha. E finalmente nós paramos nessa igrejinha também. Mas eu vou contar daqui a pouquinho para vocês o fato dessa igrejinha também, que eu achei algo assim extraordinário. Gente, olha as maravilhas do caminho da fé. Veja o que é isso, o que é essa altitude, o que é essa maravilha, as coisas belas que a gente encontra pelo caminho, as obras de Deus. E tem gente que ainda tem essa dúvida. Eu não tenho dúvida que Deus existe. Atrás dessa pedra tem uma baita de uma subida. Ela vai sair aqui, ó. Olha. Nem o carro aguenta subir direito. Ele sobe patinando. E por aí começa, ó. Continua a subida. Continua a subida. Ali tem um cotovelo, e depois desse cotovelo ele vira outro cotovelo. Que eu fiz até lá em cima e já voltei, porque eu tô caminhando. Veja o que é isso. Mas é muito maravilhoso, muito, muito maravilhoso. Eu acho que ao vivo nós enxergamos essa maravilha de outra forma, com outros olhos. É fantástica, fantástica, fantástica. Continuei na minha caminhada ali, que eu sempre parava o carro e ficava caminhando perto do carro. Mas como eu sabia, ele já havia dito que tinha uma igrejinha muito bacana, que era parada obrigatória, que tinha uma energia maravilhosa. Ele falou algumas coisas dessa igrejinha para mim. Aí o que eu fiz? Fui até a igrejinha. A hora que cheguei na igrejinha, estacionei um pouquinho distante da igrejinha, porque eu sabia que ali na frente ia encher, daí é pouco, né? Desci do carro, a hora que eu fui entrar na igrejinha, tinha duas peregrinas lá. A hora que elas me viram, elas saíram de lá de dentro, para não aglomerar, é claro, e conversaram comigo de longe e falaram assim para mim: você quer fazer parte dessa oração? Eu falei: eu gostaria muito. Aí elas começaram a fazer a oração comigo. Parece que tudo que elas falaram ali foi para mim, foi para minha filha, foi para minha vida. Parece que já me conheciam há tempo. O dom da palavra foi Deus que colocou aquelas palavras na boca delas. Aí ela me explicou como funcionava a capela. Não é uma capela, uma igrejinha mesmo. E ela falou que era uma igreja de doação, na qual a energia dali é muito boa e que as pessoas depositam ali aquilo que ela tem de sobra, que lhe fez bem, não importa o que. Tem pessoas que depositam imagem,
outras depositam coisas para comer, outras pomada, meia, absorvente, gente, tinha até absorvente lá dentro, galão de água, cacho de banana, dinheiro, e ninguém rouba, ninguém rouba. E ali, ela explicou para mim que a dinâmica é a seguinte: as pessoas, quando precisam de alguma coisa, vão ali e pegam só aquilo que precisa. Então, se fosse para deixar dinheiro, que deixasse dinheiro trocado, não deixasse uma nota inteira, porque às vezes a pessoa precisa completar o valorzinho de uma refeição. Então, ela não vai pegar mais que aquilo. E que se eu quisesse pegar alguma coisa, que eu podia também. Podia depositar alguma coisa lá no lugar. E se eu quisesse pegar, eu poderia. Mas se não quisesse também, e aquela pessoa que não tem nada para dar em troca, faz uma troca de oração. E aí ele explicou também que por isso que a gente tinha que manter a porta da igrejinha sempre fechada, mas o fechada dela é encostado uma pedra na porta só. Ela não tem trava, ela não tem tranca, ela não tem nada. E a gente põe uma pedra para quê? Para não empoeirar muito o que está lá dentro. E assim fez. Ela pegou e saiu dali, foi embora. O meu pessoal chegou, todos eles entraram na igrejinha, rezaram, eu fiquei do lado de fora, então. A hora que eles chegaram, eu já fui para fora. E fui conversando com o pessoal de longe. Aí o grupo já estava grande, porque já tinha o Jansen também, que havia encontrado ali. E nós estávamos num grupo de 6 pessoas já. E aí eu fiquei lá esperando do lado de fora. Porque eu fiquei responsável por fechar aquela porta, né? Aí falei para eles darem sequência no passeio deles, que eu ia ficar para fechar a porta. E assim eu fiz. Só que a hora que eles saíram para caminhar, ali eu rezei em voz alta, uma coisa muito boa mesmo. Aí eu olhei do lado assim, num canto, e vi 2 vassouras. Eu falei, eu vou varrer esse negócio aqui, que entrou todo mundo aqui dentro, fez uma sujeira boa aqui dentro, né? Aí varri lá dentro, organizei tudo, peguei umas bananas que estavam um pouco passadas no cacho, bem pouco, mas eu já tomei a providência de jogar fora a banana, fechar a porta para depois ir embora. E tem também foto aqui, e tem uma filmagem pequena que um colega fez desse local, tá? E eu vou colocar para vocês. Aí na sequência da viagem, a Alessandra quebrou 3 raios da bike dela e rasgou um pneu, de tão violenta que eram as subidas ali para Consolação. Então, num trecho entre Estiva e Consolação, aconteceu isso com ela. Por alguns momentos, ela pensou em desistir e entrar no carro comigo, né? E eu tava assim, eu não ofereci, mas eu estava ali para apoio. Se precisasse, eu ia dar carona para ela, com certeza. Mas aí o marido dela, isso que eu achei bonito no casal, o marido dela chegou para ela e falou assim: pensa no teu propósito. Pensa no teu propósito, você vai conseguir. Nem que for empurrando. Porque ela já estava quase colocando a bike lá em cima do meu carro para seguir, né? Mas ele deu aquela força para ela. Aí ela passou a empurrar essa bike e foi atrás do propósito dela. E eu, o tempo todo, eu passei a escoltar ela, tá?
Eu fiquei como guardiã dela, porque os outros deslanchavam, conseguiam ir lá na frente. E ela, como estava com a bicicleta quebrada, ela não podia se arriscar em alguns pontos, porque ela poderia capotar e se machucar, né? E ela já estava com o nervo da perna muito dolorido mesmo. E aí eu passei a segui-la por trás, né? Aí numa parada, todo mundo parou e estava conversando e tal. O Jansen falou que a próxima cidade não tinha bicicletaria, que seria Consolação. Falei, vixe, agora ela vai colocar a bike lá em cima. Mais uma vez o Adilson deu uma força para ela e falou, não vai acontecer isso. Aí o Jansen nos levou na pousada O Casarão, que é da Elaine e do Adilson, essa pousada. Uma comida show de bola. O fogão a lenha dela fica no meio do restaurante, do refeitório dela, né? Então a gente se serve no fogão, com as panelas todas ali. Uma comida maravilhosa, muito gostosa. E nisso, deram uma mexidinha lá e ela continuou. E o Jansen já ficou ali, porque ali é a casa dele, é a cidade dele, né? Onde ele mora. E nós seguimos para Paraisópolis. Aqui vem os nossos amigos ciclistas que não deram conta de subir o tamanho dessa inclinação aqui. Mas a determinação é maior do que a força. Aí eles sobem, ganham fôlego e chegam aqui, ó. Tem gente lá falando que tá pagando os pecados. Olha só a conversa como é que é. E tudo com muita alegria, muito som, muita oração. Veja que tem som ao vivo, ó. Um pelo outro. E aí, pessoal? Aqui o sujeito paga os pecados, viu? Já chega aqui em cima imaculado. Olha essa maravilha. Muito verde.